subo essa tribuna hoje para fazer menção ao aniversário da minha cidade. Sorocaba, terra rasgada na língua tupi, a cidade dos tupiniquins, comemora hoje seus 363 anos. Uma cidade que tem uma grande contribuição ao nosso país. Foi ali em Sorocaba que a junção e a união econômica do Brasil se fez. Quando os tropeiros desciam até os campos de Viamão, no Rio Grande do Sul, para ali arrebanhar os moares, as mulas, e subirem com ela até Sorocaba. Sorocaba era o entreposto de toda a arrecadação fiscal do estado de São Paulo. E ali vinham os mineiros para comprar os moares, para que o ouro de Minas pudesse descer até o litoral do Rio de Janeiro. E essa união do Brasil teve um ponto importante nas grandes feiras de moares que marcaram a história do Brasil na cidade de Sorocaba. A cidade de Sorocaba que teve e ainda tem um dos principais entroncamentos ferroviários do Brasil, a grande Sorocabana, já cantada em prosa e verso. O húngaro que chegou a Sorocaba, idealizador do entroncamento da Sorocabana, que lutou muito para que Sorocaba tivesse participação das linhas férreas do Brasil, Mateus Mailaski, que a cidade o reverencia até hoje. Está lá. Sorocaba foi beneficiada pela Guerra Civil nos Estados Unidos, quando a Marinha Mercante dos Estados Unidos virou para o norte, embargando o sulco escravagista que exportava algodão para a Inglaterra. Os ingleses procuraram novos cultivos e novas fontes para o seu suprimento de algodão. E Sorocaba pôde dar essa contribuição, inclusive para o mercado mundial. E ali, então, floresceu a chamada depois de Manchester Paulista ou Moscou Paulista, porque de um lado floresceu a indústria têxtil e de outro lado teve o grande fortalecimento do movimento sindical, com uma referência enorme a uma ilustre sorocabana, que é um exemplo para todos nós, vereadora que não pôde exercer o seu mandato, mulher sindicalista, Salvadora Lopes, referência da luta feminina em Sorocaba, que eu pude conhecê-la pessoalmente. Foi eleita, infelizmente, pelo Vargas, que um grande brasileiro, que fez um grande governo, mas também tem um lado obscuro, que ele proibiu e marginalizou vários partidos políticos no Brasil. Tem o caso emblemático do envio da mulher do Prestes, Olga Benário, para morrer nos campos de tortura nazistas na Europa. Enfim, um homem que tem uma contribuição econômica enorme ao nosso país, mas, por outro lado, do ponto de vista político, foi um atraso grande o seu governo, sobretudo o processo que ele assumiu como ditador, não quando ele foi eleito depois, nos anos 50. Mas o dado concreto é que ele prescreveu os partidos políticos, e a Salvadora Lopes, vereadora eleita em Sorocaba, teve seu partido político proscrito e não pôde tomar posse, mas é uma referência para todos nós. Sorocaba do João de Camargo, líder negro, ex-escravo, que praticou o sincretismo religioso em Sorocaba e está até hoje lá sua capela, no bairro do Campolim, misturando as igrejas, as religiões africanas com as religiões europeias, praticando o sincretismo religioso, uma referência por todos nós, contado de forma brilhante num filme chamado Cafundó, do outro ilustre sorocabano, o famoso e conhecido Paulo Betti, que além de sorocabano é também grande torcedor do nosso time, o time do São Bento. Sorocaba, então, tem uma contribuição muito grande, passando por todos esses processos, desde a sua fundação como vila, por Baltazar Fernandes, as feiras de moares, a indústria têxtil, depois a chegada da metalurgia, importante polo metalúrgico do estado de São Paulo, e agora, com a chegada da Toyota, a maior montadora do mundo, que chegou à nossa cidade, e ali desenvolve seus trabalhos e implementa suas linhas de produção, todas elas aí descentralizadas. No entanto, nesse aniversário de hoje, seu presidente, no momento importante da vida da minha cidade, que hoje é sede de uma região metropolitana com mais de 2 dezenas de municípios, uma cidade que tem quase 700 mil habitantes, já não passamos esse número. No entanto, nesse momento da nossa história, preciso abrir um parênteses e fazer um comentário triste aqui. Nós temos um prefeito que foi acusado de bater em uma mulher. E não é uma mulher qualquer. Uma servidora pública de 30 anos de carreira, delegada, aposentada, delegada da Delegacia de Mulher, que é a sua vice-prefeita. Um prefeito que foi pego prevaricando, ao receber uma notícia-crime de que uma servidora nomeada por ele estava em um cargo em que a exigência de um diploma de ensino superior e que todo o processo de ensino médio e ensino fundamental teria sido fraudado por ela
ele, em vez de ir fundo nas investigações, expulsou da prefeitura a vice-delegada porque estava investigando esse caso. E agora se abriu uma CPI e comprovou que, de fato, essa servidora, na verdade, é uma falsificadora de documentos. A cidade vive hoje com uma CPI que acabou de entregar um relatório, acusando o prefeito de prevaricação, e uma comissão processante de impeachment de um prefeito que acabou de ser eleito e passa por uma comissão processante de impeachment por conta da sua prevaricação e, por outro lado, pela sua agressão à vice-prefeita da cidade. Uma situação triste para todos nós, enquanto que nós precisaríamos estar debatendo os arranjos produtivos locais, novos investimentos na área da tecnologia, como incluir as demais cidades da região no desenvolvimento industrial pelo qual passou Sorocaba nos anos 90, toda a cidade debate nesse exato momento, importante momento da cidade de Sorocaba, essa situação dantesca, uma situação horrorosa de agressão do prefeito em relação à vice-prefeita, uma vice-prefeita que foi expulsa da prefeitura, voltou à prefeitura com uma decisão liminar do Tribunal de Justiça. Esse é o tema municipal. Nós chegamos no dia de hoje, no aniversário da cidade, todo sorocabano, levantando com altivez, espinha reta, cabeça erguida pela cidade, pensando no futuro e, ao mesmo tempo, com um problema político desse tamanho, atrapalhando o desenvolvimento e um processo necessário, que é o processo de reflexão coletiva em relação aos rumos do nosso desenvolvimento. Então, eu quero aqui, senhor presidente, de um lado, dar um abraço efusivo, fraterno, caloroso em cada cidadão da minha cidade, que acorda cedo, que trabalha forte para o desenvolvimento da nossa cidade. E, por outro lado, lamentar que 363 anos depois de muita luta de desenvolvimento, a gente tenha hoje, dirigindo a nossa cidade, um grupo político que conseguiu transformar a agenda da cidade numa agenda de delegacia, numa agenda de CPI, numa agenda de tribunal, numa agenda do Poder Judiciário, em que o debate político se transferiu das páginas de discussão política dos jornais para, infelizmente, as páginas policiais. Mas nós vamos superar tudo isso, porque Sorocaba é muito grande e é maior do que a pequenez que está instalada hoje no 6º andar do Palácio dos Tropeiros. Parabéns, Sorocaba, pelos seus 363 anos.